Deus viria e ele se restabeleceria e seria um reino de paz, amém? No dia 17 de dezembro de 1927, um submarino americano, ele não conseguiu voltar à toa. Ele emergiu e continuou lá. E ali tinham 9 tripulantes. E aqueles homens, eles ligavam para o comandante que estava na superfície e perguntava para ele: há esperança para nós? E aquele comandante dizia assim: enquanto os recursos que temos, nós acreditamos, mas não podemos fazer nada mais do que a gente está fazendo. Até que aquele submarino não conseguiu voltar, o oxigênio acabou e os 9 tripulantes morreram. Eles perderam a vida. Eles buscavam esperança, mas o homem não pode. Mas a esperança que eu e você temos é a esperança de quem? Deus está no controle de toda a história. E isso fica claro em um sonho que aconteceu há mais de 2.500 anos atrás. Um sonho em que um monarca, um rei, um soberano, ele teve um sonho e isso o incomodou demais. E quando aquele homem, aquele rei acorda, há 2.500 anos atrás, ele acorda preocupado e ele convida então os sábios da corte, os magos, para dizer a ele o que ele havia sonhado. E aqueles homens disseram: rei, conte-nos o sonho, porque se o senhor contar o sonho, nós vamos dar a interpretação. E o rei disse: não, vocês querem me enganar. Se vocês não me derem interpretação, vou matar todos os sábios, todos os adivinhos da corte. E essa notícia chegou até os ouvidos de Daniel. Daniel, o rei, ele promulgou um edito dizendo que todos irão morrer se não revelarem o sonho que ele teve. E o que aconteceu? Qual foi a atitude de Daniel ao receber de Deus a revelação do sonho e o seu significado? Daniel imediatamente ele buscou a fonte da sabedoria, que é quem? É Deus. E Daniel então, ele ora a Deus e ele manda um recado que o rei esperasse um pouco, que ele iria dar a interpretação. Há 2 pontos importantes aqui. Eu queria que você abrisse sua Bíblia no livro de Daniel, no capítulo 2, no versículo 28. Mas existe um Deus nos céus que revela os mistérios. Ele mostrou ao rei Nabucodonosor o que acontecerá nos últimos dias. O sonho e as visões que passaram por sua mente quando estava deitado foram os seguintes. Olha que interessante. Daniel, ele se apresenta ao rei e diz: olha, há um Deus no céu que pode. Daniel não disse: há um homem aqui na terra que pode desvendar o seu sonho. Não, ele disse: há um Deus no céu que é sabedor de todas as coisas e ele vai revelar o sonho. E aí Daniel começa a dar a interpretação do sonho que o rei teve. 2 pontos importantes nós temos nesta fala de Daniel. Primeiro, Daniel não atribuiu para si nenhum poder especial. Ele não chamou para si: eu posso revelar, eu tenho esse poder. Não, ele coloca nas mãos de Deus. Segundo, o sonho do rei estava relacionado com os últimos dias, não com o tempo só de Daniel, mas até os dias que hoje estamos vivendo. Então Daniel compreende a profecia e nesse momento então ele começa a discorrer o que foi o sonho que o rei teve. Daniel viu uma estátua composta por diferentes elementos. Daniel fala ao rei: o sonho que o senhor teve, uma grande estátua. E essa estátua, rei, ela tinha a cabeça de ouro, o peito de prata e os braços, o ventre de bronze, as pernas de ferro, os pés de barro e ferro. E aí Daniel começa a dizer ao rei: ó rei, a cabeça de ouro és tu, o reino da Babilônia. E sabe por quê, queridos, que o reino da Babilônia é chamado reino de ouro? Aqui diz assim: o ouro é um símbolo muito apropriado para a Babilônia, que governou o mundo de 605 a 539 a.C. O jardim suspenso da Babilônia
era uma maravilha do mundo antigo. Na cidade estava o templo de Marduk, que era o deus que eles adoravam, com 91 metros de altura. Imagine uma estátua de 91 metros de altura, do lado de fora toda coberta com azulejos azuis, e por dentro era revestida toda de ouro, 91 metros, toda revestida de ouro por dentro. Apenas nesse tempo, Nabucodonosor usou 18 toneladas de ouro. Bel-Marduk, o principal deus da Babilônia, era uma imagem de ouro, em um trono de ouro, diante de um altar de ouro, ao lado de um castiçal de ouro. Acredita-se que 7.727 quilos de ouro maciço foram usados para aquela estátua, a confecção dela. É muito ouro. Por isso Babilônia é chamada, Deus dá o nome de o reino de ouro, a cabeça de ouro, és tu, Nabucodonosor. Este reino, ele dominou durante um período de mais de 60 anos, governou os outros impérios, até que na profecia, na estátua, lá fala que vai ter, além da cabeça de ouro, os braços e o ventre seriam o quê? De prata. Um novo reino dos medos e dos persas, um reino, queridos, que anunciado por Deus, pelo profeta Isaías, dizendo há 150 anos antes, falava de Ciro, que viria um segundo reino que dominaria. E Ciro, os relatos dizem que Ciro, ele domina a Babilônia quase que sem matar ninguém. Ele entra pelos os canais que tinham do rio que passava dentro da cidade de Babilônia. Ele descobre e ele desvia o rio e ele entra por ali. No momento em que Beltesazar, um rei babilônico, estava festejando com 1000 convidados, e ali ele, muita bebedeira, muito sexo, muitas coisas, muitas orgias, e ele estava ali. De repente Daniel diz que uma mão aparece sem o auxílio, e uma mão simplesmente vai na parede e escreve Mene, o passe. E aí o rei ficou preocupado. A Bíblia diz no livro de Daniel que o rei tremeu, que o rei ficou assustado, e o rei ficou preocupado. O que quer dizer isso? E aí chamaram Daniel, porque lembraram que Daniel adivinhava sonhos, porque o avô daquele rei, Nabucodonosor, ele havia tido o sonho. Daniel interpretou o sonho e disse: há um homem aqui no palácio que ele pode revelar os sonhos. E aí quando Daniel chega, as escritas lá, Mene, Tekel, passa. O que é isso? Pesado fosse o teu reino e achado em falta. Daniel disse: o reino foi tirado de ti. E quando Daniel dá essa profecia, logo em seguida Ciro, o persa, entra e domina todo o Babilônia. E Ciro foi um homem que permitiu os reinos que eram dominados por Babilônia, assim como o reino de Israel, a voltar para suas cidades de origem e reconstruir aquelas cidades novamente. Deus mostra que Ele está no controle de todas as coisas. A Bíblia falou que surgiria um terceiro império representado pelo ventre de bronze. Está lá em Daniel, no capítulo 2, no versículo 39. Fala desse reino, é o reino da Grécia, o reino famoso pelo seu conquistador. Quem foi o conquistador do império da Grécia? Quem sabe? Alexandre o Grande. Um homem que com 34 anos de idade, ele havia conquistado tanto que um dia ele parou, olhando juntamente com o seu cavalo, um cavalo lindo, um cavalo branco. E ele para e ele está olhando, e um dos seus generais pergunta a ele: qual é o motivo da sua tristeza? Ele diz: eu não tenho mais nada para conquistar. 34 anos de idade. Era um reino de bronze. Os escudos, os capacetes dos soldados da Grécia eram todos de bronze. E quando eles iam para a batalha, o cabo das espadas eram de bronze. E quando eles iam para a batalha, o sol refletia naquele escudo de bronze e ofuscava a visão dos seus oponentes. Um reino poderoso, um reino que a cultura
da Grécia, ela impera até hoje. Grandes filósofos, grandes estudiosos. E a Bíblia também nos fala de um quarto reino. Um reino que dominaria depois da Grécia. E foi Roma. O Império Romano. Não, Pérsia foi o segundo dos médios persas. O terceiro foi a Grécia. E o quarto agora é Roma. O primeiro, Nabucodonosor, Babilônia. O segundo, o dos médios persas, Dario e Ciro, os reis. O terceiro, Alexandre o Grande. E o quarto, o Império Romano, através dos Césares. Os homens que dominaram um império que é representado na Bíblia de uma forma terrível. A Bíblia nos fala sobre esse império. Ela diz que surgiria, através desse império, um domínio que articularia e que, através desse império, ele se julgaria capaz de dominar todo mundo até a eternidade. O homem sempre achando que poderia, mas no sonho de Daniel, nós vemos interessante que naquele sonho, quando ele está mostrando para o rei, ele diz: ó rei, eu estava olhando, o rei estava olhando, e de repente dessa estátua veio uma mão, uma pedra assim, auxílio de mão, e ela bateu aonde? Nos pés. Nos pés. Os pés eram o quê? Barro e ferro. São os reinos da Europa, os 10 reinos da Europa. Não fala de um quinto reino, mas fala de reinos que tentariam se unir, mas não conseguiriam. E se nós estudarmos os anais da história, nós vamos ver que a Europa dividida através dos bárbaros, os ostrogodos, os visigodos, os euros, dominaram ali. Hoje é a França, a Inglaterra, a Espanha, eram bárbaros. E eles tentaram se unir, fazer uma Europa forte, através de casamento com príncipes e reis de outros lugares, e nunca conseguiram. Um reino dividido, um reino fraco, o barro e o ferro nunca se uniram. Hoje tentaram o euro, a moeda. Aqui diz que o representante do quarto império mundial, abra sua Bíblia no livro de Daniel, no capítulo 2, no versículo 40. Diz assim: finalmente haveria um quarto reino, forte como o ferro, pois o ferro quebra e destrói tudo, e assim como o ferro despedaça tudo, também ele destruirá e quebrará todos os outros. Isso seria o reino de Roma. E quando a Alemanha é Roma Oriental e Roma Ocidental. Primeiro cai a Roma Oriental. E agora a Roma Ocidental, ela passa a imperar, a dominar. E aí vem então a queda do Império Romano. E através da queda deste império, surge então a Europa, que tenta se reerguer, tenta fazer com que reinos possam dominar, mas a palavra de Deus diz que isso não aconteceria. Os pés da estátua simbolizam fragilidade. Reinos que tentariam de todas as maneiras, mas não conseguiriam. No entanto, entre 351 e 476 depois de Cristo, tribos bárbaras germânicas invadiram o Império Romano. Essas várias tribos bárbaras tornaram-se as nações do que hoje conhecemos como a Europa Ocidental. Uma Europa que já tentaram fazer o euro para dominar, mas a Inglaterra sai fora. Então quebra a hegemonia da Europa. Eles não conseguem. Então nós precisamos seguir as profecias, e através das profecias nós veremos Deus no comando de todas as coisas. E o que aconteceria com esse reino dividido? Essa previsão tem se cumprido em toda a história. Muitos tentaram restabelecer um império único na Europa, mas todas as tentativas falharam. Para estabelecer vínculos familiares, tentaram casamentos, várias formas, mas isso não foi possível. Nenhuma iniciativa prosperou. Ditadores e reis poderosos se depararam com a força de uma profecia que
que os impediu de avançar em seus planos de expansão territorial. Deus afirmou porque conhece e está com todo o controle da história em suas mãos. Amém? Hitler tentou fazer uma Alemanha forte, a raça ariana, um povo separado, mata os judeus, tenta dominar toda a Europa, tenta comandar a Rússia, mas ele cai, porque a profecia diz que não se levantaria um quinto reino. Este quinto reino seria o reino de Deus, o reino de Cristo, que você e eu precisamos nos preparar para encontrarmos com Ele. Sem mais lágrimas será o reino preparado para mim e para você. Em Apocalipse, capítulo 21, diz que um novo céu e uma nova, onde habita o que? Justiça. Lá não haverá mais morte, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram, isso que tudo se fez novo. Está lá no livro de Apocalipse, demonstrando que há um reino especial e esse reino virá. E para que ele possa vir, você e eu temos que estar preparados para que possamos gozar a verdadeira alegria, a verdadeira paz. Por isso, nós cantamos aqui, a esperança aqui é Jesus, Ele é o caminho. Não há caminho longe de Cristo, não há verdades fora dele, não há vida fora de Jesus. Ele é o caminho, Ele é a verdade e a vida. E Ele disse, Ele nos prometeu que foi preparar um reino especial para mim e para você. Precisamos acreditar nisso. Os homens julgaram que seriam imortais e que o reino seria eterno. Nabucodonosor era um homem tão atrevido que quando o sonho foi feito, uma estátua dividida nos metais, sim ou não? Sim. E quando ele vai para o campo de Dura, ele constrói o quê? Estátua de Uma ouro. estátua toda de ouro. Em outras palavras, estava dizendo, esse sonho é equivocado, porque eu sou Deus, o meu sonho é eterno, meu reino será eterno. Caiu. Os medos e os persas chegaram, achando que dominariam, mesmo sendo um reino onde eles não oprimiam as pessoas, mas ele passou. Veio Alexandre o Grande, um conquistador, achando que seria o reino da Grécia que dominaria todo mundo. E ele também caiu. Roma, o império que mais dominou. Quantas atrocidades! Foi no Império Romano que Jesus é morto em uma cruz. Foi no Império Romano, através dos romanos, invadiram Jerusalém, cumpriram a profecia que Jesus havia feito há 70 anos antes. Ele havia dito: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas. Quantas vezes quisera eu, Jerusalém, acolher-te como a galinha acolhe os pintinhos debaixo das asas. Virá dia sobre ti, Jerusalém, que não ficará o quê? Pedra sobre pedra. E o Império Romano cumpre essa profecia. Depois a Europa, tentando reerguer através de Hitler, Mussolini na Itália, mas não consegue. Porque o que Deus prometeu vai acontecer. O que Ele disse não vai falhar. Ele disse que Ele foi preparar um lugar. E quando Ele for, e quando esse lugar estiver preparado, eu voltarei e vos levarei para mim, para que onde eu estou estejais vós também. É um reino eterno, um reino que não falhará, um reino que o governante é Senhor de todas as coisas. Amém? Amém. Um reino que nós podemos confiar. A palavra de Deus no livro de Coríntios, capítulo 6, diz que o que o olho não viu, o que o coração, e que jamais passou aonde? É o que Deus tem preparado para nós. Já imaginou, irmã, o que Deus tem preparado para você? Já parou em algum momento e meditou nesta promessa? O que será que o olho nunca viu, o coração nunca sentiu, que Deus tem preparado para ele? É tudo milhões de vezes melhor do que você possa imaginar. Hoje eu e minha esposa estávamos assistindo um filme na Itália. Que paisagens lindas, que lugar maravilhoso, mas não é comparado nem 1% do que Deus preparou para mim e para você. É um lugar muito especial, mas há alguém que conhece tudo, conhece esse lugar. Ele participou, ele viu. Satanás, ele viu, ele presenciou, ele esteve na presença de Deus,
Ele jogou fora tudo isso, ele sabe da importância de tudo isso. Como ele perdeu e não vai recuperar, ele tenta nos jogar contra Deus. Ele tenta nos fazer afastar de Deus, para que nós não possamos alcançar esse reino, dessa promessa maravilhosa. Esse reino que foi uma pedra sem auxílio de mão, que esmiuçou, que acabou com todos os reinos e estabeleceu um reino eterno, um reino de paz. Ah, queridos, quantas pessoas estão precisando ouvir isso e estão distantes? Quantos deveriam estar aqui ouvindo esta palavra e estão preocupados com outras coisas? A Bíblia diz que quando nós não percebemos, Jesus vai vir, que ele virá como o quê? Como um ladrão. Você sabe que dia que o ladrão vem? Nós não sabemos, mas ele vem e ele entra. E diz que o reino dos céus, quando Jesus vier, será como um ladrão. Queridos, nós precisamos, através das profecias, deixar de lado as coisas desse mundo. Nós estamos necessitando buscar o reino de Deus em primeiro lugar, colocar a nossa vida no altar do Senhor, conhecer a palavra de Deus, examinar as Escrituras, por quê? Julgar as tendências da vida eterna. As profecias se cumpriram, reino após reino foram caindo, sim ou não? Quando Nabucodonosor pega os 3 colegas de Daniel ali, perto da fornalha, quando ele faz aquela estátua, ele era tão atrevido que ele disse assim: se vocês não dobrarem o quê? O joelho diante de quem? Da estátua que eu, o grande Nabucodonosor, fiz, eu vou lançá-los na cova, na fornalha de fogo ardente, e quero ver qual é o Deus que vai impedir. Olha o atrevimento desse homem. Mas aqueles 3 jovens olham para aquele monarca que se julgava soberano demais e diz para ele: olha, fazer o que aqueles jovens fizeram, irmão, é algo que levaria eles à morte. Independente da fornalha, a mão deles seriam cortadas, apontar o dedo para o rei. Sadraque, Mesaque e Abednego, Ananias, Azarias e Misael, estendem a mão e diz: fique sabendo tu, ó, que o Deus a quem servimos, se Ele quiser, olha que testemunho de Deus, se Ele quiser, Ele nos livra. O que ele estava dizendo? Ele é soberano, Nabucodonosor, Ele é superior a você. Você não se lembra do sonho, Nabucodonosor? E se Ele quiser, Ele nos livra. Deram um testemunho vivo de quem é Deus na vida deles, amém? E agora, Daniel, os 3 jovens, quando estão ali, agora eles vão dar um testemunho pessoal deles. Mas fique sabendo tu, ó Nabucodonosor, se Ele não quiser nos livrar, mesmo assim, nós não vamos dobrar o joelho diante da sua estátua. Que convicção, que fé, que compromisso. É isso que você e eu somos chamados. Nós não estamos lá no reino da Babilônia, nós não estamos lá no reino dos medos e dos persas, no reino de Alexandre, nós não estamos no reinado de Roma. Estamos vivendo nos pés da estátua. Muitos desafios são lançados para nós, sim ou não? Somos desafiados o tempo todo. O mundo se apresenta para nós para nos roubar a paz, a felicidade, sim ou não? E nos torna escravos. E nós precisamos, como aqueles jovens, ser destemidos, corajosos, não permitir que nada intervenha entre nós e Deus. Por isso que eu estou falando, quantas pessoas deveriam estar aqui? Essa não é porque eu estou pregando, mas porque estamos valorizando o mundo, valorizamos um parente que chega em casa. Irmãos, eu tenho um presente com meu pai, eu aprendi muito com meu pai. Chegava parentes na nossa casa, sabe o que meu pai falava? Olha, eu estou indo para a igreja, você quer ir comigo? Se você não quiser ir, você pode ficar aí, a chave está aqui, fica tranquilo, você sabe onde tem as coisas na geladeira, mas eu estou indo adorar elas. Mas hoje, nós estamos vivendo um período em que quanto mais nos aproximamos da volta de Jesus, mais frio
E olha, nem frio, a Bíblia diz morno. O que Apocalipse diz? Porque não és quente nem frio, mas é morno, estou a ponto de vomitar-te na minha boca. Beber água morna é bom? É horrível. Mas sabe o que é? Por que Jesus fala que vai vomitar da boca o morno? Porque o morno, perto do frio, ele é o quê? Ele é o quê? O morno perto do frio é quente. Sabe aquele irmão que fala assim, ó, fulano tinha que estar aqui para ouvir essa mensagem? A irmã fulano tinha que estar aqui hoje. Nossa, esse aí estava certinho com o irmão fulano, e ele tinha que estar aqui para escutar. Mas não, a palavra é feita para mim que estou pregando. Quantas coisas eu preciso mudar na minha vida? Ter um posicionamento firme. Quantas vezes a gente abre mão das coisas de Deus por causa para agradar um filho, uma filha, para agradar a esposa, para agradar um amigo? Quantas vezes? E no momento que a gente mais precisa, eles não podem fazer nada por nós. É verdade ou não? Sim. Mas Deus não. Por isso, todas as vezes que eu prego, eu não vou deixar de dizer esse chamado de Deus, dá-me, filho meu, teu coração. Deus quer transformar a sua vida. Deus quer te quebrar e fazer de novo. Ele quer colocar a nossa vida no trilho certo. Aqueles governantes tentaram de tudo e quanto é maneira, mas não. O único que colocará essa terra no seu devido lugar, numa postura digna, é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o Príncipe da Paz, o Pai da Eternidade, o Leão da tribo de Judá, o Deus Todo-Poderoso. Amém? Amém. E Ele está aqui essa noite. Ele está aqui chamando por você. Ele está aqui para que você apenas saiba sobre o que aconteceu no passado e que viva um presente onde nos remeterá à glória. Amém? Amém. A um reino de vitória. Lembre-se daqueles tripulantes do submarino. Eles buscavam esperança, mas morreram. Mas você e eu, entregue o teu caminho ao Senhor e confie. A promessa é fiel, Deus não falha. Ele prometeu que vai voltar, que Ele foi preparar um lugar especial para nós, família. Um lugar para você, um lugar para Tainara, um lugar para cada um de nós que estamos aqui, para mim. Mas para isso nós precisamos o quê? Aceitá-lo como nosso Salvador. É tê-lo como nosso monarca, como nosso rei. Ter o desejo de sermos súditos desse reino. Amém? Amém. As profecias estão aí. As pessoas estão vendo os cumprimentos, sim ou não? Sim. Estão vendo todos os dias. E parece que as pessoas estão entorpecidas. Não conseguem visualizar o que está acontecendo debaixo do nosso nariz. Verdade ou não é? Jesus vai voltar. E Ele vem buscar um povo especial, zeloso e um remanescente. Vós sois sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade particular de quem? De Deus. De quem? De Deus. Está fraco? De quem? De Deus. De Deus. Você e eu pertencemos a Deus. Um sacerdócio real, nós temos que tomar posse disso. Como que um representante da nossa nação que está lá fora, o embaixador, faz? Ele representa o nosso país diante dos governos de outros países. E ele tem o que? Autonomia para falar sobre o nosso país, o Brasil. Nós somos embaixadores de Cristo. Temos autonomia para dizer às pessoas: olha, Jesus vai voltar. Ele foi preparar um novo céu, uma nova terra. Você faz parte dos sonhos de Deus. Ele vem buscar você. Nada é mais importante do que isso, porque tudo vai passar. Sim ou não? Jesus disse que tudo passaria, mas as palavras dele jamais passariam. Ele não mente, ele é verdadeiro. Ele pensou em você, ele pensou em mim, ele pensou em nós, quando ele fez essas profecias. E quer você, querido irmão, querido amigo, fazer parte desse reino? Amém. Quer você ser um súdito desse Deus, desse Rei eterno? Ele convida você, ele deixa claro que existe esperança. Viva com a certeza de que o futuro está garantido para todos aqueles que aceitam Jesus como Senhor e Salvador.
Falta pouco para Deus colocar um ponto final no pecado e nos convida a sermos fortes e vencedores. Amém? Falta pouco. É só um pouco mais, um pouquinho mais, logo irei ali te buscar. Jesus ainda não voltou porque você não decidiu orar a Deus. Talvez ele não voltou porque eu que prego preciso ainda colocar as coisas em ordem. E por amor a mim, por amor a você que está sentado nesse banco, ele tem retardado a vinda dele porque ele te ama e ele não quer que você se perca. Ele quer que você seja mais do que vencedor, mas para isso ele convida. Eis que estou à porta e bato. Se você ouvir a minha voz e abrir a porta, eu vou entrar em sua casa, você abre em você ouvir. Ou hoje, se ouvir a minha voz, não endureçais o vosso coração. Eu jamais rejeitarei aqueles que vierem a mim. É Ele que diz: se você está fraco, abatido, venha sobre mim, coloque o seu fardo sobre os meus ombros, eu vou carregar, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Tem alguma coisa que te incomoda, alguma coisa que te prejudica, alguma coisa que te faz perder o sono, alguma coisa que te faz sentir triste, se sentir só? Entregue a tua vida a Jesus e Ele libertará você, e logo, muito em breve, nós estaremos no reino dos céus. Amém? Amém. É só uma entrega. Nós vamos ouvir mais um hino. E quando o jovem estiver cantando, feche seus olhos e converse com Deus. Agradeça a Ele por preparar este lugar para você. É como se só você estivesse aqui. Fale para Deus. E se você tem esse sonho de entrar nesse reino, né? De estar lá com esse rei maravilhoso, vem aqui à frente, nós vamos orar para que esse milagre da salvação, o reino preparado para nós, a porta se abra e nós possamos entrar. Sabe por quê, irmãos, que eu faço apelo? Porque todas as noites ou dia que você prega, é Deus convidando você. Não importa se você faz parte dessa igreja ou se você não faz parte dessa igreja. São decisões que nós precisamos tomar. Então, quando você ouve algo maravilhoso falando da palavra de Deus, Jesus está dizendo: filho, você entendeu? Você compreendeu? Então venha. O amanhã não cabe a você nem a mim, é a Deus. Mas é hoje. Hoje, se ouvir a minha voz, não endureçais o vosso coração. Então, se você sentir, fique à vontade, venha aqui à frente, eu quero orar por você em nome de Jesus.